O que o Espiritismo tem a dizer sobre o dom de falar em línguas estranhas? Bom, o dom de falar em línguas estranhas decorre de um fenômeno que aconteceu no início do livro de Atos dos Apóstolos. É capítulo 1 ou capítulo 2, não vai passar disso, acho que é no 2 que está. Após a crucificação de Jesus, os discípulos se reúnem, e aí, quando eles estão reunidos, ocorre um fenômeno, que é o fenômeno de Pentecostes. Por que chama Pentecostes? Porque foi 50 dias após a crucificação, que exatamente cai numa data que é Shavuot, da comemoração judaica, mesmo dia. Então, no dia de Pentecostes, os discípulos se reúnem, e quando eles estão reunidos, labaredas de fogo, entre aspas, descem do céu sobre eles, e eles, então, começam a falar em línguas diferentes. E há um fenômeno interessante. Eles falam na sua língua, eu falo na minha língua. As pessoas ouvem nas línguas de onde elas vieram. E aí esses homens estão falando na minha língua, como pode isso? E o outro, não, ele está falando na minha língua. Não, ele está falando na minha língua. Cada um ouvia na sua própria língua. Esse é o fenômeno das labaredas de fogo que deram origem ao Pentecostes, que é a chamada xenoglossia, que é o dom mediúnico de que você falar línguas estranhas que, em princípio, você não conhece. Então, existe esse fenômeno, que é o falar de línguas estranhas, que são línguas que você não conhece, mas que existem. O indivíduo entra em transe e fala outros idiomas, né? O idioma que o espírito fala e que outros podem compreender. Mas a gente percebe, na atualidade, alguns fenômenos mediúnicos em que as pessoas falam em uma língua que não é de lugar nenhum. São sílabas que não se parecem com nenhum tipo de idioma e são sons que são muito frequentes em algumas denominações religiosas. E existem outras pessoas que têm o dom de interpretar línguas, que ele ouve aquele monte de sons que, em princípio, não pertenceriam a uma língua conhecida e dizem, eu sei o que ele quis dizer, ele disse isso, isso, isso. Então, um fala e o outro interpreta o que ele disse. Esses fenômenos podem ser processos de uma comunicação espiritual em que determinadas entidades se utilizam dessa forma de comunicação até para impressionar as pessoas, e os outros, por intuição, depreendem o que eles dizem, porque não é uma tradução real, é uma tradução intuitiva do que provavelmente foi apresentado por aquela pessoa. Então, isso é comum, nós temos algumas instituições religiosas que possuem. Para a doutrina espírita, pode ser xenoglossia, se for um idioma conhecido, mas não do médium. Agora, quando são falas de frases, de sílabas que não se parecem com nada, pode ser uma estratégia do espírito comunicante para chamar a atenção do que faz, uma vez que tem uma outra pessoa que intuitivamente interpreta o que aquele outro que disse aquelas sílabas aparentemente desconexas para aquele grupo de pessoas.